Olá, gente do curso de Discipulado Pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui no terceiro vídeo. Aqui, no primeiro nós falamos sobre o discipulado, no segundo nós falamos sobre compromisso, comprometimento. Está aqui em cima, coloquei novamente aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o discipulado, alguns pontos importantes para nós aprendermos e para nós vivermos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, para quem está fazendo esse curso de discipulado, para quem está no discipulado junto comigo, melhor falando. Essas informações que eu estou passando, gente, é para nós vivermos, ou para nós buscarmos viver dentro do nosso dia a dia, tá? O discipulado, ele não é para ser usado no dia que a gente vai para a igreja, não. O discipulado, os ensinos de Jesus é para ser usado no nosso dia a dia. O discipulado de Jesus era esse, né? Era ministrar a palavra, a direção e o ensino, e os discípulos colocarem em prática aquilo que o mestre estava ensinando para eles. E o discipulado de Jesus continua sendo do mesmo jeito. Hoje a gente acha que ir para o culto e receber uma palavra é discipulado. Não é discipulado. Hoje a gente acha que ir para a célula e chegar ali e sentar junto com o líder e ouvir uma palavra é discipulado. Isso não é discipulado. O discipulado é uma prática diária empregando os princípios de Jesus. É quando você entende um princípio de Jesus e você vive aquele princípio no seu dia a dia. Isso é o discipulado. É você receber a palavra, você receber a instrução, você receber o direcionamento e você praticar aquilo que você recebeu. Porque o que adianta você ir para a igreja, ouvir, até entender, mas não pratica? Isso daí não é vida de discípulo de Jesus. E a gente vai ver isso aqui. Nesses dias que a gente vai estar juntos, nós vamos entender que os princípios do discipulado de Jesus eram completamente dos princípios de discipulado que hoje a gente tem aqui em várias igrejas, né? E são as estratégias, são as visões, digamos assim, o método empregado não tem nada a ver com método, não tem nada a ver com visão de 12, visão de 13, não tem nada a ver com isso, MDA. Não é isso. O discipulado de Jesus é simples, é você entender o princípio que ele estabeleceu e você viver aquilo dali, né? Jesus, ele ministrava na vida dos discípulos e ele digamos assim, ele motivava esses discípulos, pelo ensino que eles receberam, a praticar e a viver isso no dia a dia. Isso é discipulado, isso é discipulado. Lucas 9, Lucas 9, né, no versículo 26, a gente vê Jesus dando uma palavra para aqueles que queriam seguir Jesus. Não era para os discípulos dele, mas para aqueles que chegaram ali e disseram: eu quero te seguir, eu quero te seguir. E Jesus começou a pontuar algumas coisas. Tá? Jesus começou a pontuar. E no final, no versículo de número 62, ele disse o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma coisa importante aqui: reino de Deus, reino de Deus. O que é reino? O que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte, que para que nós pudéssemos andar junto com ele, a gente precisa primeiro entender o que é reino. O que é reino de Deus? Reino de Deus, né, é o que muitas pessoas falam aí. Não, nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos a visão de reino, como se a visão de reino fosse andar com todo mundo. A visão de reino não é isso. A visão de reino é o governo de Jesus sobre a nossa vida. É Deus governando, é Ele sendo o único e soberano Senhor sobre nós. Isso é visão de reino. Visão de reino não é você dizer: não,
a gente trabalha junto com determinada igreja, a gente tem parceria com determinada missão, independente de ser da nossa denominação. Só o fato da pessoa já estabelecer colocar esse termo, nossa denominação, já está revelando que a pessoa não entendeu nada do que é reino de Deus. Reino de Deus é um Senhor, um governo, onde eu estou submisso completamente à voz daquele Senhor. É o governo de Deus, é a centralidade de Deus, é isso. Não é coligação com ninguém, não é parceria com ninguém, não é andar junto com ninguém. Isso são características nossas dentro dos filhos de Deus. Se nós fôssemos viver a visão de reino, não tinha denominação. Se nós fôssemos viver a visão do reino de Deus, não haveria igreja A, B, C, D, não haveria isso. Porque o reino de Deus é um. O reino de Deus não é parceria. O reino de Deus é viver na unidade do governo de Cristo, sem nenhum tipo de divisão. Isso é governo de Deus, isso é reino de Deus. Porém, o que eu quero ressaltar aqui, além da gente entender isso, é o seguinte: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Uma coisa importante, se você quer seguir a Jesus, você tem que focar nele. E aí vem a disciplina e o entendimento. A gente falou nos áudios passados, nos vídeos passados, disciplina e entendimento. Disciplina de querer seguir a Jesus e ele como Senhor, ele como governador, ele como único, ele como aquele que dá a palavra, a única palavra sobre a tua vida. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Quando o agricultor colocava a mão no arado, ele precisava olhar para o ponto de referência que eles tinham estabelecido lá na frente. Geralmente, eles colocavam uma estaca, né, lá no final da terra onde ele ia arar, e ele pegava o arado, né, e o animal na frente, ou às vezes, se não tivesse animal, os agricultores mais pobres, eles mesmos iam puxando aquele negócio. Mas uma coisa que todos precisam fazer, independente daquele agricultor ter um animal, ou independente dele mesmo próprio puxar o arado, eles tinham como uma base, eles tinham como um princípio de arar a terra, de trabalhar no campo, era ter o referencial de chegada. Então eles colocavam a estaca lá no final, onde eles iam criar uma linha. Se ele não tivesse aquela referência lá no final da terra, provavelmente eles iriam fazer uma linha meio que torta, né? Desviando, e aí o trabalho que ele ia produzir, né? A plantação que ele ia fazer ia ficar misturado, não ia dar certo. As linhas não iam ser retas, né? Iam ser linhas sinuosas, imperfeitas, difícil de estabelecer a plantação. Então, esse era o ponto, né, que Jesus estava querendo falar para eles. Não olhe para trás, porque você precisa de um referencial, e esse referencial é Ele. O único referencial que nós precisamos ter é Jesus na nossa vida. Ele tem que ser o único Senhor sobre nós, e dele nós precisamos aprender. Então, que nós possamos entender isso. Meu discipulado hoje é com Jesus. Os princípios que eu preciso aprender vão vir dele. E a vida que eu preciso viver e imitar é a dele. Isso é discipulado de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde até o próximo vídeo. Não esqueça, sábado, dia 10, nós vamos ter a nossa reunião de Zoom. Então se programe, ok? Para nós estarmos juntos aí, sábado, dia 10, às 7 horas da noite, horário de Brasília. 7 horas da noite, vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.